Quero falar de Joel, que significa o Senhor é Deus. Esse profeta foi um profeta que Deus usou muito. Ele é tido como um dos profetas menores. Mas sabe, gente, é tão grande a obra que Deus fez através de Joel que, para mim, ele foi muito grande na presença de Deus. Ele fez 3 coisas que a gente... Você quer ser forte? Você quer ser próspero? Estamos numa tarde de prosperidade, não é? E ele fez 3 coisas que a gente precisa fazer. Presta bem atenção nisso. Ele ajuntou o povo diante do Senhor para uma grande assembleia solene. Você precisa, por onde eu e você passar, é preciso acontecer ajuntamento. É preciso haver união, e mais que união, unidade. Ele levou uma nação de volta aos pés do Senhor Jesus, Milce. Entendeu? Então, ele ajuntou o povo numa grande assembleia solene. Você precisa juntar a sua família. Você precisa unir a sua família. Você e eu precisamos levar a nossa família que não conhece o Senhor, que não conhece Jesus como Senhor e suficiente Salvador, aos pés de Jesus. Nós precisamos ajuntar no nosso trabalho, ajuntar na nossa escola, ajuntar em trânsito. Deu para entender? Tem gente que briga até em trânsito, né? Uma coisa absurda, gente. Acho tão absurdo isso. Nós precisamos ajuntar em hospitais, em escolas, levar vidas, sabe, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. Nós precisamos levar almas de volta para o Senhor. E ele foi um homem que exortou o povo a se arrepender e voltar humildemente para o Senhor com muito jejum, choro e oração. Eles vinham de um exílio, eles passaram pela praga dos gafanhotos, estou falando do profeta Joel, gente. Eles enfrentaram as juntas militares. E o que esse homem tinha que fazer? Presta atenção nisso. Em primeiro lugar, você não vence uma batalha se você não voltar para o Senhor ou não estiver em comunhão com o Senhor. Não se vence uma batalha fora da presença do Senhor. Aprendamos isso essa tarde. E ele leva o povo a se arrepender dos seus pecados. Por quê, pastor? Porque onde há pecado, Deus não prospera. Aprendamos com amor isso, que ele ama o pecador. Mas ele não ama o meu pecado e o teu. Tá? E voltar humildemente. Porque tem gente que volta para o Senhor, mas o nariz ainda está em pé. O olhar ainda é altivo. O coração ainda é arrogante. Forte, né? Então nós precisamos voltar para o Senhor, mas com humildade. Porque como assim? Reconhecendo quem Ele é. E como somos dependentes dEle. E como precisamos dEle, necessitamos dEle, carecemos dEle. Não vivemos sem Ele, não podemos ficar sem Ele, não é? E essa volta, gente, ela tem que ser, presta atenção nisso. Os joelhos precisam estar dobrados? Precisam. Mas o coração precisa estar encurvado, de olhos molhados, com jejum e choro, com sacrifício. E ele precisou e registrou
a palavra profética ao seu povo por ocasião do arrependimento. Ele foi um homem que profetizou. Profetiza. Eu não sei qual é o momento que eu e você estamos passando. A perda de um trabalho, a perda de uma empresa, a perda de um relacionamento, a perda de uma amizade, a perda de um ente querido. Sabe quando você fala assim, pastor, eu saí do Egito, mas parece que o Egito não saiu de mim? Eu saí da Babilônia, mas parece que a Babilônia não saiu de mim? Eu saí da escravidão, mas ainda me sinto cativo. Rogue ao Deus hoje. Rogue ao Senhor hoje, eu e você. Então, queridos, e aí ele se lembra ao povo do que eles tinham passado. Praga dos gafanhotos, uma invasão militar. E eles precisavam das misericórdias do Senhor. E eles necessitavam buscar a face do Senhor. Queridos, e ele teve que substituir, presta atenção nisso, a linguagem de um povo. Você é aquilo que você fala. A gente é aquilo que come. E é verdade. Ou conforme o que você come, o tanto que você come, é o que eu e você engordamos. Não é? Você é aquilo que você fala. E ele teve que pegar esse povo e dizer, olha, para Deus te levantar como nação, para Deus te curar, te libertar, te prosperar, você vai ter que mudar o seu pensar, o seu ouvir, o seu sentir, entende não? O seu agir. Eu tenho batido muito nessa tecla na minha vida e até na vida de cada um de vocês, com carinho, né? O que você é? Você sabe quem você é? Você conhece a sua verdadeira identidade? Não é? Então, queridos, substituir uma linguagem de derrota para uma linguagem de vitória, de enfermidade para a saúde, de libertação para a liberdade, de doença para a cura. Substituir a linguagem da incredulidade pela fé. Entendeu? O povo saiu do cativeiro, mas o cativeiro não saiu deles. Que pena, né? Que pena. É como aquele mineirinho que diz, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Tem coisas boas, você não precisa tirar, né? Como certa vez eu ouvi uma poetisa, que todo mundo que chegava na casa dela, ela o servia em porcelanas. Mas ela continuava com a canequinha dela esmaltada. E alguém disse para ela, a senhora não vai tomar um café nessa xícara de porcelana? E ela disse, não, essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu. Isso não tem nada a ver. Tudo bem, isso é bom até demais da conta. Essa simplicidade, esse prazer, essa alegria, essa satisfação pelas coisas simples. Mas eu estou falando de coisas profundas. Israel saiu do Egito, mas os deuses do Egito não saíram de dentro deles. Forte, né? Tanto que o Deus que eles levantaram
no deserto um dos deuses egípcios. Muitas vezes nós dissemos assim, olha, eu estou na presença de Deus, eu estou na igreja, eu estou no santo templo, eu estou no santo ministério, mas são tantos deuses que possam estar habitando em mim ou em você. Por isso que a gente precisa dar uma olhadinha. E quando esses deuses habitam em mim e em você, a gente não pode, a gente não consegue, a gente não vai chegar lá, a gente não vai vencer essa luta nunca, a gente não é nada, a gente não pode nada, mas quando a gente diz, deuses, bora, cada um de vocês. Eu estou destronando cada um de vocês da minha vida. Eu abandono cada um de vocês da minha vida. Eu dou carta de divórcio para cada um de vocês hoje. E eu os troco, os renuncio pelo verdadeiro. Né? Pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pelo Pai do meu Senhor e Salvador Jesus. Entendeu, não? Quando este entra na minha vida e na tua, guarde uma coisa. Eu disse certa vez e eu não me arrependo. O dia que o ser humano tiver um encontro verdadeiro e profundo, com o único e verdadeiro Deus, ele não se desvia mais. Ele não se desvia mais. Quem se desvia viu de longe. Quem se desvia não conheceu. Quem se desvia não se aproximou. Quem se desvia não teve intimidade. Quem se desvia não fez aliança. Quem se desvia só flertou. Quem se desvia só paquerou. Quem se desvia não se noivou. Não fez aliança de sangue. Porque quando a gente conhece esse Deus verdadeiramente, por que a gente pode dizer que só um marido conhece uma esposa? E que só uma esposa conhece um marido? Por que a gente pode dizer isso, pastora? Porque só um conhece ao outro na intimidade. Quando eles se unem, que de dois é feito um. Isso no mundo espiritual, presta atenção nisso, precisa acontecer. Eu e você, entendeu, filha amada, filho amado? Nós precisamos conhecer Deus na intimidade. Você não fica mais sem Ele. Mas eu quero ficar, mas você não consegue. Você não aguenta. Entenderam? Você não aguenta, bonita, bonito. E quando ele entra na minha vida e na tua, guarde isso. O seu amor, o seu poder, a sua presença, a sua unção nos constrange. Mexe em todos os departamentos, os reservados. E muda tudo, Conceição. E muda tudo, pastora Gisele, é ou não é? Deus muda tudo. Não há inimigo que ele não te ajude, que ele não vença por ti. Não há enfermidade que ele não vença. Não há pobreza
que permaneça na minha vida e na tua quando ele entra. Eu sou. Entenderam, gente? Porque que quando Jesus chegou naquela praia, ele deu 153 grandes peixes. Porque no hebraico, números são letras. Presta atenção nisso. Letras no hebraico são números. 153 no hebraico quer dizer Ani, Elohim. Eu sou. Eu sou o que você precisa. O que você precisa hoje? Fala para ele. Fala dos seus sonhos para ele. Só para ele. Ou para alguém que você confie de verdade. Ainda fale como a pastora Solange fale. Ó, confiança é uma vez só. Quebrou, quebrou. A gente tem que ser fiel a Deus, não é 99%, não é 80%, não é 70%, e nem com as suas amizades, é 100%. Quando ele entra, quando ele chega, ele faz tudo novo. O grande problema das pessoas hoje é que eles querem que Deus as visite. Senhor, visita a minha casa, visita a minha família, faz isso, faz aquilo, e depois elas continuem vivendo a vida que querem viver. E tá tudo certo. E quando você conversa com elas, você fala assim, olha, isso aí não é bom. Nada a ver. Hoje é um tal de nada a ver, que eu não estou aguentando mais não, gente. Pastora, nada a ver. Nada a ver isso, nada a ver aquilo. Né? Como aquele menino que começou com um trago. Nada a ver, depois um maço, depois um câncer. Nada a ver um golinho de aguardente, depois uma caipirinha, depois mais não sei o quê, e depois o alcoólatra. Porque você não sabe, a pessoa não pode experimentar, porque ela não sabe se ela é um dependente químico, se ela é sujeita à dependência química, né? Nada a ver. Nada a ver, pastor, eu trair, nada a ver eu mentir, nada a ver eu prejudicar os outros, nada a ver eu roubar, pastora, nada a ver, pastora, nada a ver um bailinho aqui, nada a ver. Sabe, filhos, e a gente vai vivendo de toques, de visitação, mas o que Deus está dizendo para mim e para você hoje, você precisa parar de mandar eu visitar a tua vida. Você precisa dizer para mim, desde Pai, Jesus, Senhor Espírito Santo, eu não quero visitação. Eu quero habitação. Eu quero que o Senhor venha, entre e nunca mais vá embora. Que o Senhor diga como os discípulos de Emaús, já é tarde, a noite está chegando, vai embora não, tem lugar, é tua habitação. Senhor, eu quero que esse corpo seja seu, eu quero que esse corpo, antes de ser do meu marido, da minha esposa, eu quero que ele seja a tua habitação, Deus. Eu quero que ele seja templo do teu Espírito Santo. Me ajuda. Vai embora não. Fala para ele hoje. Vai embora não. Fica comigo. Eu quero aliança, Senhor. Eu quero compromisso. Eu quero casamento. Eu quero bodas. Eu quero a mesa. Eu quero as bodas do Cordeiro. Eu quero ouvir a trombeta soar. Eu quero sentir e ver o meu noivo me chamar e me levar. Eu quero consumação.
do casamento. Entende, gente? Leva isso para o lado espiritual, pelo amor de Deus. Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na tua. Em nome de Jesus. O profeta Joel fez isso. Ele ajuntou Israel. Ele levou Israel a orar, a jejuar, a chorar pelos seus pecados. E ele fez Israel a voltar para o Senhor. Ele disse: Israel, não há outro. Israel volta. Israel se arrependa. Israel, tem deuses aí, inimigos, tem deuses inimigos dentro de vós? É hora de com jejum, com choro e com oração, lançar cada um fora. Porque tem uma coisa que vocês precisam entender, e eu também. Eu preciso entender, cada um de nós. Atrás da mentira tem um Deus. Satanás é o pai da mentira. Atrás do adultério tem demônio do adultério, da fornicação, dos ciúmes, da inveja, da disputa. Gente, o que eu tenho visto de disputa ultimamente é uma coisa absurda. Absurda. De homens que procuram adoração para si próprios. Então nós temos que tomar muito cuidado, que atrás de cada pecado tem um demônio. Ele se alimenta daquele pecado. Do que, pastora Solange, do que os demônios se alimentam? Do pecado. Por isso que quando uma pessoa morre, uma pessoa está morrendo, por exemplo, é um perigo. Você tem que estar em espírito de oração ali. Porque aquele demônio acaba de perder um corpo. Ele tinha esperança nele. Porque assim, quando uma pessoa nasce, ela tem o seu anjo pessoal, como vocês chamam, o anjo de guarda. Um demônio também acompanha aquela pessoa desde o nascimento ao crescimento. Desde o nascimento ao crescimento, maturidade, vida, até a morte. E se eu não tenho mais esse corpo, não tenho esperança mais nele, eu preciso procurar. E aí ele sai, anda, e ele volta para familiares, buscando alguém. Mas eu profetizo que na minha vida e na tua só habitará um Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito Ajudador, o Espírito que ensina, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos guardará até aquele dia. É lógico que o seu anjo pessoal vai fazer um grande trabalho na tua vida e na minha. Os nossos anjos ministeriais, enviados por Deus, e também farão um grande ministério. Mas sabe quando é que os anjos agem a nosso favor? É quando Deus é o único na nossa vida e o teu Filho Jesus é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. E o seu Espírito é o nosso Consolador. Entendamos isso. É preciso que isso fique claro.